pouquinho meu som aqui, que agora aqui em cima veio som, veio legal, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida essa noite. Os irmãos da internet também sejam bem-vindos. Para mim aqui já aparece imagem, só preciso saber como está o som. Abra a sua Bíblia comigo, irmãos, no primeiro livro de Reis. Vou voltar um pouquinho ao que nós falamos na semana retrasada. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, no qual essa noite eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus quer falar ao teu coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7 da palavra de Deus essa noite. Abra aí sua Bíblia, o seu smartphone. Eu espero também os irmãos aqui da internet que estão se conectando. Primeiro livro dos Reis. Achou aí, irmãos? Amém? Então vamos ler? Sucedeu depois o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Para que sirva de quê, irmãos? Sirva de quê? Toda vez que eu parar e você repetir, é que eu estou sinalizando algo para você pescar, tá bom? Então vamos lá. Sucedeu depois do seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma, guarde essa informação, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a sua vinha, para que me sirva de quê? Pois está perto do meu palácio. Dar-te-ei outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. O som, para mim aqui parou. Som. Porém, Nabote disse a Acabe, versículo 3: o Senhor Deus, guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa, e por causa das suas palavras, de Nabote Jezreelita, lhe fará quando dissera: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou-se o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, disse: que é isso que tens assim desgostoso? Por que estás assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele respondeu: porque falei com Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-te o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite que toda arma forjada contra nós não prevaleça. Que a tua mão toque, Senhor, nesse microfone, toque nesses aparelhos, Senhor, para que todo o impedimento do inferno caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te exaltamos essa noite uma vez mais. Em nome de Jesus, todos digam. Vocês conseguem me ouvir? Está saindo som? Aumenta o som um pouquinho para mim, o meu microfone. Som. Está quase no último? Som. Aí, tá bom. Eu não estou conseguindo praticamente me ouvir. Irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que nós começamos na semana passada, passamos um pouquinho por ele, pela semana retrasada. E para a gente entender o que está acontecendo aqui,
Havia um homem em Israel que foi rei de Samaria. Para você entender, havia um tempo na história de Israel que a nação foi dividida em 2 reinos. 10 tribos se uniram e fizeram um reino no norte, cuja capital era Samaria. 2 tribos ficaram no sul, tinha um rei, cuja capital era Jerusalém. Numa sucessão de reis, sobe ao trono um homem maligno, um homem desviado, um homem que não temia Deus, chamado Acabe. Qual é o nome dele? Acabe. Para você ter uma ideia, não sou eu que digo não, é a palavra de Deus que disse que ele era um homem que aborrecia Deus. Ele aborrecia Deus. Ele vai construir um poste ídolo, não satisfeito, ele vai erguer um altar a Baal, ainda não satisfeito, ele vai se casar com uma mulher maligna chamada Jezabel. Ele não era maligno, aliás, ele já era, ele não fica porque ele se casa com Jezabel, ele fica pior, mas ele já era. E aí a Bíblia vai dizer que ele tem inúmeros palácios, além do seu palácio principal em Samaria. Ele tinha como se fosse uma casa de veraneio em Jezreel. Do lado do seu palácio, ou sua casa de veraneio, tinha uma grande vinha, maravilhosa, linda, mas tinha um dono. O nome desse dono era Nabote. Qual o nome dele? Nabote. Do alto do seu palácio, Acabe vai olhar para as vinhas de Nabote e vai assim: eu quero essa vinha, eu anseio por essa vinha, eu desejo essa vinha. Ele vai ter, com Nabote, vai fazer o seguinte: ele vai fazer uma proposta, vai dizer: olha só, dá-me a sua, eu quero a sua vinha, me dá, vai ser minha. Se você quiser, a gente faz um negócio, a gente troca, eu te dou uma melhor. Aí Nabote vai dizer assim: não te dou minha vinha. Aí ele vai dizer o quê? Então, vamos trocar, eu te dou uma melhor. Ele diz o quê? Não te dou. Aí vai seguir, então vamos fazer o seguinte: quanto vale a vinha? Eu te pago em dinheiro. Nabote vai virar para ele e vai dizer assim: não, que o Senhor me livre de tal coisa, porque essa vinha é herança, e eu não posso fazer isso. Para você entender, deixa eu fazer um parênteses aqui. Existia uma lei mosaica, no qual uma herança não podia ser vendida. Acabe era tão maligno, tão desviado, que como rei ele sabia da lei, mas ele está nem aí para a lei. Nabote é um homem de Deus, que observa a Deus, que crê e obedece a lei. Pastor, não podia ser vendido em hipótese nenhuma? Podia, só dentro da mesma família, para que a herança permanecesse dentro da família, dentro de casa. Eu tenho uma herança, eu não posso vender para o Ricardo, naquele tempo, mas eu posso vender para a Néia, que é minha tia, porque são tudo dentro da mesma família. Mas Acabe quer, porque quer aquela vinha. Ele quer a vinha ou não quer? Quer ou não quer? Quer ou não quer? Não quer. Volte ao texto comigo, eu vou te mostrar. Versículo de número 2: disse Acabe a Nabote: dá-me a tua, para que me sirva de... Ele não quer a vinha, ele quer transformar a vinha em horta. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Senão eu vou te explicar. A caminhada da vida cristã, irmãos, é uma caminhada intensa, dura, de lutas.
E nessa caminhada, se eu não entender o processo da minha caminhada, aí vocês vão lembrar de semana passada, quando eles saíam da onde? De Gilgal, e fazia toda aquela caminhada e voltava, aquela caminhada e voltava, aquela caminhada e voltava, até chegar na terra prometida. A minha caminhada com Deus, eu preciso entender que nela, ela muito vai se assemelhar com uma vinha, com processos de uma vinha. Se você pegar vários trechos da palavra de Deus, até mesmo parábolas contadas por Jesus, ele compara o reino e os céus, as nossas vidas, como uma vinha. Quer um exemplo? Tem uma palavra de Jesus que diz o seguinte: o dono da casa, ele constrói uma vinha e ele vai arrendar e se ausenta do país. Mas ele pede depois para que os seus servos vão lá e peçam o quê? Contas daquela vinha. Aí eles matam o servo. Aí ele manda mais servo, mata o servo. Aí ele manda o filho, eles matam o filho. Até que o próprio dono vem e acaba com a festa. Se você entender isso aqui é o quê? É Deus falando o que está acontecendo. Ele veio na terra, construiu uma vinha, se ausentou, mas mandou seus primeiros servos. Quem são os primeiros servos? Os profetas. Eles mataram. Mandou seus segundos servos. Quem são? Os pais da igreja. Eles mataram. Ele manda o filho. Quem é o filho? Jesus. Eles, quando ele vier, ele acaba com a festa. A minha vida é similar a uma vinha, no qual eu preciso dar frutos. A minha vida em Deus e com Deus, pode deixar, qualquer coisa eu tiro a mão, eu abaixo a mão, precisa ser uma vinha com frutos, só frutos, bons frutos. A minha caminhada com Deus precisa ser uma caminhada que dê bons frutos. Mas para isso, antes de entrar no texto, eu preciso te convidar a entrar comigo em outro texto. Abre comigo Mateus 21, por favor. Evangelho de Mateus. Anote o Evangelho de Mateus para você depois dar uma lida em casa durante a semana. Eu vou botar lá para vocês lerem no nosso grupo. Mateus 21, versículo 33 e 34 da palavra de Deus. É o que nós acabamos de ler. Ao tempo da colheita enviou seus servos, os lavradores, para receber o fruto que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram um a outro e apedrejaram. Desculpe. Isso é o que nós acabamos de ler. Acabamos de ver. Que Deus, o nosso Deus, Ele vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja. Mas precisará encontrar em nós frutos, bons frutos. Quando eu olho para isso aqui, eu preciso entender uma coisa. O texto base dessa noite, que é 1 Reis, capítulo 21, fala de uma vinha. E aí, para a gente entender o que é uma vinha, ou para que serve uma vinha, eu preciso entender como cultivar, para eu entender a minha vida. Quando você olha a palavra de Deus, e você vê que ela nos diz que o dono da terra virá para buscar, aí eu te convido a ler o versículo de número 33 comigo, de Mateus 21. Se você não fechou a sua Bíblia, quero pedir desculpas aos irmãos da internet, nós estamos com um problema terrível aqui de som. O microfone tem hora que ele vai e volta. Já descobrimos que o problema é na mesa.
Mas está saindo legal aí? Aqui para mim, em cima que está sem som nenhum. Vamos lá, versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou o quê? Cercou-a com sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou aos lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou seus servos e tudo mais. Olha o que é preciso para se ter uma vinha que dê frutos, bons frutos. Ele vai separar algumas coisas aqui. Primeiro, no versículo 32 vai dizer o seguinte, que ele cercou a vinha. Ele cerca de uma sebe é cerca viva. Ele cerca a vinha. Ele instala ali um lagar, ou seja, tem que ter água para regar. E ele constrói uma torre alta. Só para você entender, para minha vida ser uma vida no qual Deus possa olhar e ver uma vinha frutífera, eu preciso ter isso aqui. Porque se eu não tiver isso aqui, a minha vinha está fadada a não dar certo. Não precisa ver. Mateus capítulo 13 vai dizer o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. É até na placa da nossa igreja aqui tem a parte desse versículo, porque o nome é Semeando Vida, e é por conta desse versículo mesmo. Eis que o semeador saiu a semear. Aí ele vai dizer o seguinte: ele lança a semente. Umas caem à beira do caminho, outras caem em terrenos rochosos, outras caem no meio dos espinhos e outras caem na boa terra. Devagar para a gente entender. Deus, Jesus é o semeador, diga amém. A palavra de Deus é o que? A semente. A terra que vai receber a semente é quem? Sou eu. O tipo de solo quem oferece sou eu. Alguns solos eram espinhosos. Eu não tenho como entrar aqui porque é muito grande o detalhe de cada um desses solos. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que todo solo que recebeu a semente, germinou. Uns morreu rápido, outros nem teve tempo muito de crescer, outras nem sequer cresceu, porque o solo era duro, que é o coração, e outras caíram na terra boa, germinaram a 30, 60 e a 100 por semente. Vocês estão entendendo? Diga amém. A vinha, o solo que nós vamos oferecer para a semente, para que essa vinha venha frutificar, e essa vinha é a minha vida, o solo precisa ser arado. Toda pessoa que trabalha na agricultura sabe que antes de plantar ele precisa arar a terra, mexer na terra, afofar a terra. Por quê? Porque no solo pode haver o quê? Pedras. E essas pedras, uma vez que a semente caia, é plantada, a raiz tende a fazer o quê? Crescer. Mas se ela encontra pedra, ela não cresce. Ela paralisa. Então é preciso arar a terra. O nosso coração não é esse órgão que bombeia sangue para todo o nosso corpo. É a terra, onde a semente cai. Mas se tiver pedra de mágoa, de rancor, de falta de perdão, de uma profunda tristeza, até cai, até tenta germinar, mas para. Então, para a minha vida ser uma vinha, ou uma vide, que dê bons frutos, eu preciso periodicamente arar essa terra, seja na mente, seja no coração. Porque todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, seja em casa, seja no trabalho, seja na condução até o trabalho, seja na igreja, o semeador está fazendo o quê? Semeando. O problema é que tipo de solo eu tenho dado. Porque na parábola de Mateus 13, você pode ver que quando ele narra aonde tem rocha, a raiz
não desce. E ela cresce, o sol queima, morre. É por isso que ele fala aqui, em Mateus 21, sobre isso. Porque é preciso entender isso. É preciso arar a terra do meu coração periodicamente. Porque se tiver pedra de mágoa, de angústia, de rancor, de alguma coisa, eu preciso. Porque senão a palavra não germina. Senão a palavra não tem espaço para criar raiz. E só permanece fixado, frutificando, quem tem raiz. Crente que fica pulando de igreja em igreja, sabe por que não frutifica em lugar nenhum? Porque ele não tem. É preciso estabelecer raiz. Aí ele vai chegar a dizer o seguinte: ele cerca com uma sebe, é uma cerca viva. Já viu aquelas cercazinhas vivas que a gente corta, fica quadradinho, bonitinho? Então, é uma cerca. O meu coração, o seu coração, precisa estar. Para que serve uma cerca? Fala para mim. Vocês são inteligentes. Para quê? Não ouvi. Proteger. Proteger de quê? Opa! Mais o quê? Quem? Qualquer tipo de invasão, correto? De alguma coisa indesejável. Vou dar um spoiler aqui. Efésios capítulo 6, sobre a armadura, vai dizer o seguinte: tem uma couraça. Para quê? Para proteger o nosso coração. É à toa isso? Porque uma vez que os invasores entram, olha interessante, você pode vir à igreja, você recebe a palavra, você toma posse da palavra, sua terra está arada, está afofada, está crescendo, está frutificando. Quando frutifica, está pronto de pegar, o que acontece? Vem alguém aí? Não é assim que aconteceu com o Gideão? Durante 7 anos, eles plantavam, na hora de colher, vinha alguém aí? Quantas vezes isso já aconteceu? Minutos antes de você vir para a igreja, ou minutos antes, depois de você sair da igreja, você saiu daqui germinando, já pronto para dar fruto, não sei o que, vem alguém, pá! E rouba o seu fruto. Como a palavra, como a situação, é preciso o quê? Cercar, proteger. Porque se eu não fizer isso, eu posso em Deus frutificar, mas na hora de pegar do fruto, vem alguém. Sabe por que muita gente não está comendo do fruto? Porque sempre deixa alguém roubar. Eu preciso entender que a palavra de Deus está revelada para mim, para eu tomar posse, para que a minha caminhada, do dia que eu aceitei Jesus até cruzar a porta dos céus, com grande dificuldade, porque tem dificuldade, não é o fato que você aceitou Jesus vai acabar a dificuldade, não existe isso, mas se você entenda que você pode ir até lá, sem perder frutos. Ninguém vai meter mão no fruto que estiver verde, a não ser que seja vândalo. Tem muito vândalo também, que vê você frutificando, e aí não quer ver você frutificando, e vai lá e tenta tacar uma pedra, para derrubar os frutos. Tem muita gente que perde os frutos, sabe por quê? Porque isso aqui, ainda não está convertido, mas isso aí eu vou deixar para aguçar sua mente, no domingo, da nossa aula. A outra coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar, e eu ainda estou falando eu ainda nem entrei na pregação, tá? Estou só introduzindo. A outra coisa que a palavra de Deus vai dizer é que ele constrói uma torre. Para que se constrói uma torre? Vocês são inteligentes, vamos lá. Para quê? Opa! Não basta só cercar, tem que ficar vigilante. Marcos capítulo 13, não precisa abrir. Jesus vai virar, no versículo 33, vai virar para os seus discípulos e vai dizer o seguinte: ó,
esse templo aí que vocês estão achando bonitão, vai cair e eu vou edificar em 3 dias. Mas até lá, vigiai e orai. No capítulo 14, Jesus está com seus discípulos já no Getsêmani, e ele se afasta para orar. Quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Ele fala o que para eles? Vigiai e orai. Não basta só arar a terra, não basta só receber a semente, não basta só cercar, é preciso vigiar. E alto aqui significa santidade, andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está entendendo que é um processo para que uma simples semente venha virar uma vinha, que venha dar um fruto? Mas aí ele diz o seguinte, que ele constrói ali um lagar. O que é o lagar? É um lugar de água. Por quê? Toda semente, toda terra arada precisa ser regada. É óbvio que eu tive que voltar lá na 5ª série, 6ª série, e estudar um pouquinho sobre fotossíntese. E aí eu entendi que a planta se alimenta de gás carbônico, se alimenta do sol, precisa de sol, mas é a água que traz o alimento que mantém ela viva. Porque quando você joga a água, ela ensopa a terra, mas ela desce. E as raízes retiram da passagem da água sais minerais. A Bíblia diz, ou simboliza o Espírito Santo como água. Essa terra precisa estar arada, precisa estar com semente, precisa estar cercada, precisa estar em constante vigilância, mas o Espírito Santo precisa passar para isso aqui, retirar nutrientes para me manter vivo. Porque sem água, essa planta morre. Eu conheço inúmeras pessoas que já me disseram, pastor, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu olho no fruto, olho na árvore e não vejo fruto. Está seca. Por quê? Porque o solo não tem água. Não retirou do solo, da passagem da água, os nutrientes para se manter viva. É preciso entender que a minha vida em Deus precisa passar por mim periodicamente a água do Espírito. Porque senão, aí eu vou começar a pregar. Vai chegar um tempo, e chega, irmãos, em que as propostas vêm. Se eu não tiver com a minha vinha muito bem pensada, planejada, cuidada, tratada, na primeira proposta, eu faço qualquer negócio. A vinha de Nabote era uma herança. Você tem uma herança que Deus te deu. A Bíblia diz que os filhos são o quê? São o quê? A sua casa é o quê? O emprego que Deus abriu a porta para você é o quê? Eu preciso entender que ela precisa estar muito bem cuidada, tratada. Não só externamente, mas principalmente internamente. Porque Nabote aqui é todo homem, toda mulher de Deus que prima pela palavra. Lembra que eu falei para vocês que havia uma parte da lei mosaica que proibia a venda para pessoas terceiras, só dentro da família? Existem homens e mulheres de Deus que observam a palavra de Deus, diga amém.
Se você faz parte desse grupo de homens e mulheres de Deus, que observam a palavra de Deus, que honram a palavra de Deus, diga amém. Mas isso não vai te isentar que os Acabes da vida venham vir até você fazer propostas. E Acabe aqui é representação de Satanás. Ser maligno, que não está nem aí para a palavra de Deus, não está nem aí para o temor a Deus, não está nem aí para nada. Ele quer a vinha. Aliás, ele quer a terra. As nossas vidas é uma terra. Ele quer porque quer essa terra. E a primeira coisa que ele vai dizer, me dá. Ele já chega com o pé no peito. E todas as vezes que você se mantém firme no Senhor, buscando a presença de Deus, o inimigo vai querer tirar isso de você. Todas as vezes que você se coloca diante de Deus, crendo na palavra, crendo na oração, crendo no jejum, se dedicando a Deus, não abrindo mão das promessas, da herança que Deus te deu, o inimigo sempre tentará tomar isso de você. Mas se a sua terra não estiver arada, não estiver regada, não estiver cercada, não estiver em níveis altos, você pode cair na cilada de trocar tudo que Deus tem para você por nada. O inimigo sempre vai te oferecer caminhos fáceis. Se você voltar comigo na tentação de Jesus, não precisa abrir. Você vai ver que ele vira para Jesus e fala o seguinte: olha só, ô Jesus, se és, né? Já começa tentando botar uma dúvida. Se és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo, transforma essa pedra em pães, não sei o que, vai aqui, se joga não sei o que lá. Aí fala o seguinte: se prostrares e me te dou tudo isso. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é o seguinte: me dá essa vinha, que eu te dou uma melhor. Você não precisa ser rei de um reino passando pela cruz. Eu te dou os reinos da terra. As propostas de Satanás, elas sempre vêm. É facilidade, é facilitador. Isso aqui é mais fácil. Você não precisa se desgastar, você não precisa sofrer tudo isso, você não precisa passar por tudo isso, você não precisa passar pela cruz. Eu te dou o que você quiser. Se eu não tenho raiz, se eu não estou cercado, se eu não tenho uma torre alta de vigia, se periodicamente as águas do Espírito não passam por mim, seja sincero, é muito mais vantajoso, não é? Que aí acaba dizendo o seguinte: eu te dou uma melhor. Quantas vezes o diabo já não fez essa proposta para a gente, irmãos? Quantas vezes? Eu tenho para você algo melhor. Eu tenho para a sua família algo melhor. Eu tenho um ministério melhor para você em tal lugar. Eu tenho um marido melhor, eu tenho uma esposa melhor. Quantas e quantas vezes o mundo já nos fez essa proposta indecorosa? Mas a gente só consegue se firmar ou dizer não, como Nabote fez, primeiro porque a gente conhece a palavra de Deus, primeiro porque o nosso solo está arado, está cercado, tem águas do Espírito passando, e tem uma vigilância alta. Se eu não tiver isso, nas primeiras propostas indecorosas, eu troco, eu mudo. Quer ver uma proposta indecorosa do diabo? Quando você não era crente, você não sofria tanto assim. Você não passava aperto, mentiroso, passava pior. Mas a cachaça pagava na sexta-feira tudo. Quando você era crente, não faltava um dinheirinho para isso ou para aquilo, sobrava até para você beber. Sai disso. Volta para a bebedeira. Volta para a vida.
inimigo sempre tem e terá uma proposta indecorosa. Por favor, não converse que me atrapalha bastante. O inimigo sempre terá uma proposta indecorosa para você. Sempre que ele não quiser ver a sua vinha frutificando, ele vai tentar fazer o quê? Te fazer uma proposta. Sai aí dos caminhos do Senhor para quê? Para que ficar buscando a presença de Deus? Você está orando tanto tempo, parece que o céu está fechado sobre a tua cabeça e nada muda, nada acontece. Desiste disso. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele é sutil naquilo que ele faz. Volte ao texto comigo, 1 Reis capítulo 21. Versículo de número 2. Os irmãos acharam? Digam amém. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha para me servir de... Olha a sutileza. A vinha é o quê? É o quê? As nossas vidas, o nosso coração. Quando você planta uma vinha, o que a vinha dá? Quem? É que vocês estão de máscara, eu não consigo ouvir. Uva? Não é maracujá, não? Quando você planta e ali é um terreno de vinho, só tem o quê? Uva. Ele quer reduzir a horta. Uva só tem um tipo de semente. A horta tem o quê? Está entendendo como é que o diabo age? Se ele não puder tomar a tua vinha de cara, ele vai tentar implantar outras sementes. Um evangelho raso, um evangelho que não tem fundamento, porque hortas são vários tipos de hortaliças, correto? Então ele vai plantar qualquer coisa. Aonde? Está entendendo qual é o mistério disso aqui? Eu preciso ter a minha vida, a minha vinha cercada, arada, regada, vigilante. Por quê? Porque se ele vai tentar tomar. Então se ele não tomar, ele vai tentar fazer uma proposta. E uma das propostas é reduzir de uma única semente a qualquer. E a semente, uma vez plantada, ela vai gerar o seu fruto. Ele não quer que você frutifique uva, porque uva lembra o quê? Vinho. Vinho lembra o quê? O sangue. Você pode germinar qualquer coisa, menos isso. Você pode dar fruto de qualquer coisa, menos isso. É como você dizer assim, olha só. A vinha dá muito trabalho. Horta não dá trabalho? É só plantar ali. Ele sempre vai ter um caminho mais fácil. O inimigo sempre vai tentar plantar um caminho mais fácil para mim e para você, para nos tirar de tudo aquilo que Deus tem. Havia uma única semente ali. Semente de quê? De videira. Que dá o quê? Mas ele queria colocar qualquer tipo. Está vendo como é que o diabo age? Quando ele arranca as sementes, arranca a videira, tira a sua raiz, é para plantar as suas sementes. Eu preciso entender que a minha vida com Deus, a minha caminhada com Deus, é uma terra boa, que aí eu preciso voltar lá, quando o Brasil foi descoberto, na carta que foi mandada, a terra é boa, e tudo que se planta, isso somos nós.
Então o inimigo sabe disso. Se ele consegue isolar a semente da videira e consegue colocar as sementes dele, das suas hortaliças, que são caminhos mais fáceis, ele destrói toda a vinha. Aí ele vai dizer o seguinte: pago o valor. Ele faz o quê? Ele fala o quê? Faz o quê? Quanto vale a sua vinha? Quanto vale? Quanto vale a tua vida com Deus? Quanto vale a vida dos teus filhos com Deus? Quanto vale a tua intimidade com Deus? Deixa eu te dizer, o valor que você colocar, o diabo cobre. A sua vinha já foi comprada na cruz do Calvário, mas se você desejar vender a herança, ele está pronto para cobrir o valor. Quanto vale a vida dos seus filhos? Quanto vale o teu casamento? Quanto vale a tua vida com Deus? Qual o valor? Eu te digo qual é o valor. Quando eu aceito as propostas indecorosas de Acabe. Quando eu não sei o quanto vale arar essa terra. Quando eu não sei o quanto é importante mantê-la regada. Quando eu não sei quando é importante ter a raiz profunda. Aí eu olho, a proposta é boa, então eu aceito. Quanto vale, irmãos, a sua salvação? Vale um pecado? Vale uma noite de pecado? De satisfação momentânea? Porque foi exatamente isso que Esaú fez. Lembra da história de Esaú e Jacó? Esaú vai caçar, volta morrendo de fome. Ele tem uma herança. Qual é a herança? A bênção da primogenitura, que levava mais de 50% daquilo que o pai deixava quando morresse. Ele seria alguém que ia dar eternidade a sucessão do pai, e seria Deus de Abraão, Isaque e Esaú, mas ele troca, ele vende por um prato de lentilha. O inimigo sempre terá seus pratos de lentilha prontos para quem está deixando ou querendo negociar a sua herança. Eu vou repetir. O inimigo sempre terá uma panela de lentilha prontinha e quentinha para quem desejar negociar a sua herança. Quanto vale aquilo que Deus te prometeu? Quanto vale as promessas de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa? Muito ou pouco? Vida com Deus não é brincadeira não, irmãos. Vocês sabem disso. Vida com Deus é pancada. Mas quando vier o alívio, você vai ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possuíres por herança aquilo que vos tem preparado desde a fundação do mundo. Para encerrar essa noite, não abra mão da sua herança. Você pode repetir comigo? Não abra a mão da sua herança.
Agora fala pessoalmente você. Eu não abro a mão da minha herança. O inimigo, Acabe vai tentar tomar, não consegue. Acabe vai tentar trocar, não consegue. Acabe vai tentar pagar em dinheiro, não consegue. Em todas as propostas indecorosas de Acabe, Nabote diz o quê? Não vendo, não está à venda. A resposta para as propostas indecorosas de Satanás, para os Acabes dessa vida, para conosco é: não está à venda. A minha família não está à venda. Os meus filhos não estão à venda. A minha felicidade não está à venda. A minha salvação não está à venda. A minha vida com Deus não está à venda. Mas pastor, mataram o Nabote. Jezabel arma um plano maligno, mentiroso, compra 2 caras para falar que ele, forjar ele, dizendo que ele fez uma coisa que ele não fez, que ele blasfemou, que ele traiu o rei, e ele é morto, apedrejado. Não era mais fácil ele ter trocado? Não era mais fácil ele ter aceitado? Ele ia sair com um bom dinheiro. Não era mais fácil aceitar a troca, porque o rei ia dar uma vinha muito melhor, talvez até maior. Mas aí Apocalipse vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não aceite as propostas indecorosas do diabo. Se tem uma palavra que você precisa sair daqui dessa noite, é essa palavra: ser fiel até a morte. Porque ainda que os homens tomem coisas, posses suas na terra, existe uma herança no céu, preparada para ti, para a tua família, para todos que estão perto de você. E muitos deles vão chegar lá, através da sua vinha, através dos frutos da sua vinha, porque verão em você, colherão em você, e um dia estarão lá no céu com você. Mas se vende hoje, a probabilidade deles chegarem lá é pequena. Por isso que é tão importante de dar frutos. Mais importante que dar frutos é dar bons frutos. Não estou dizendo que você não vai errar, porque eu também erro, e feio. Erro em áreas que talvez você não erre. Mas eu preciso entender que mesmo errando, eu vou lá, vou arar a terra de novo. Eu vou preparar a terra de novo. Eu vou cercar a terra de novo. Eu vou reerguer a minha torre de vigia de novo. Eu vou me manter vigilante de novo. Eu vou trazer as águas do Espírito para regar de novo. Porque a minha videira, a minha vinha não está à venda. Feche seus olhos, por favor. O Senhor já te ajudando, irmão. O Senhor está falando contigo. Hoje é dia de você voltar para Jesus, voltar a erguer a sua torre de vigia, você voltar a cercar essa terra de novo, banhá-las com as águas do Espírito e arar, tirar toda essa pedra que está impedindo de você frutificar. Essa palavra é para você, irmã. Eu não vou citar seu nome, eu já li seu nome aqui, mas eu não vou citar. Quanto vale a sua felicidade? Quanto vale a sua alegria? Ou melhor, talvez você não esteja vivendo tantas coisas da parte de Deus como você gostaria, porque te falta entender o processo agrícola de plantar e colher. Vamos adorar ao Senhor. Existe um rio.
grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Continue adorando ao Senhor, continue buscando a presença de Deus, continue exaltando o nome do Senhor. Se você quer voltar para Jesus essa noite, você aí de casa, pela internet, ou aqui na igreja, esse é o momento. Eu só vou fazer um apelo. Você já ouviu a palavra, ela já entrou, ela já regou o teu coração. Você quer voltar para Jesus? Faça isso hoje. Deixa as águas do Espírito Santo passar aí agora. Aliás, desde o início da pregação, do louvor, do culto dessa noite, as águas do Espírito Santo de Deus já está passando. Se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, essa noite gostaria de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, seja aqui da igreja, ou seja você da internet, esse é o momento. É só você daqui da igreja erguer as suas mãos, ou aí da internet dizer: eu quero, eis-me aqui, Senhor. Então o Espírito Santo de Deus virá sobre ti, e essa terra seca voltará a receber as águas, e essas águas vão penetrar solo adentro, trazendo nutriente para trazer vida de novo. Você quer ajeitar Jesus? Então ou fala ou escreve aí: eu quero, Senhor, eis-me aqui. Mas talvez o seu caso seja que agora eu entendo por que tanta luta essa noite. A salvação na casa de Deus essa noite, pela internet. Senhor, eu entrego a vida dessa mulher nas tuas mãos nesse exato momento. Não nos importa, Deus, quão longe ela andou, nos importa que hoje ela voltou para a tua casa, que hoje ela voltou para a tua presença. A festa no céu essa noite, porque um perdido foi encontrado, um remido do Senhor voltou para o lar. Nós declaramos o poder do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite. Eu estou quase citando o seu nome, porque eu estou lendo ele aqui. Mas em respeito a você, você sabe que eu estou falando contigo. E o Espírito Santo de Deus mandou te dizer essa noite que Ele tem promessas e heranças para você, e você achou que estava perdido. A árvore poderia estar até seca, mas a raiz estava viva.
E hoje as águas entram para ela voltar a florescer. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. As águas do Espírito começam a descer aí. Há lágrimas sobre os seus olhos. Há uma efusão do Espírito dentro do seu coração, dentro do seu peito. É o Espírito Santo passando, movendo, transformando. Eu posso sentir daqui. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e poderoso para terminá-la. Essa árvore vai voltar a florescer. Ninguém vai entender, porque é o cheiro das águas. Você já disse para Deus, eu estou como Jó disse, a árvore cortada no chão de velho veio morrer, mas o Espírito Santo vai dizer, ao cheiro das águas. Ainda que o mundo estava achando que estava morto, ao cheiro das águas, a raiz lá no fundo está viva. E hoje volta a florescer. Hoje volta a florescer. Você quer que eu fale seu nome? Eu falo. Mariângela Vieira. É o seu nome. É com você mesmo que Deus está falando. Esses irmãos aqui estão orando por você. Esses irmãos aqui receberam a palavra, sofreram comigo aqui, berrando a noite toda, porque o microfone está falhando. Porque estão intercedendo por você. Mariângela Vieira. Em breve eu vou ver você cruzando essas portas aqui, ó. Para nos dar um abraço. E dizer, a árvore voltou a florescer. Meu tempo já até acabou, irmão. Já passei 5 minutos. As irmãs da cantina vão me matar. Mas o Espírito Santo de Deus está movendo. O Espírito Santo de Deus está movendo. Acabou o desespero, irmão. Acabou o desespero. O Espírito Santo entrou com providência nessa situação. Acabou o desespero. Vou encerrar o culto dessa noite com uma vontade tremenda de não encerrar. Vontade tremenda de não encerrar. Mas eu posso dizer algo essa noite. É que o inimigo voltará a fazer propostas indecorosas, querendo transformar a sua videira em uma horta. Meu Deus. Meu Deus. Não toque a sua videira por uma horta. Não aceite as propostas indecorosas. Não aceite uma bezerra, como Arão fez para aquele povo. Era o caminho mais fácil. Não aceite os atalhos do inimigo. Irmã Mariângela Vieira, na página da igreja tem o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco ainda hoje. Eu quero orar por você ainda hoje. Ou se preferir, entra no message da igreja, manda o seu número e nós ligaremos para você. Eu vou orar por você ainda hoje. Em nome de Jesus. Desculpa, irmãos, pelo horário, mas era necessário que o Espírito Santo estava fazendo. E está fazendo na sua vida nessa noite. No seu coração essa noite. Periodicamente, entre no processo de arar essa terra. Plantar a semente certa. Regar, manter a vigilância e cercar. Para que aí você não aceite as propostas indecorosas de Acabe. Eu pedir a diaconisa Raquel que faça essa oração para nós encerrarmos esse culto.
Quero que você ore também pela sua irmã Maria Ângela Vieira, por favor. Ô Senhor, como os nossos corações estão alegres, Pai amado, porque nós sabemos, Senhor, que em meio ao desespero, em meio ao caos, o Senhor é aquele que traz a providência, o Senhor é aquele que acalma a tempestade, Deus, e nós vemos, Senhor Jesus, nós vimos o Teu poder, Senhor, agindo, Deus, no nosso meio, Pai, através dessa internet, através da live, Deus, o Seu poder, Senhor, agindo, Pai amado, na vida dessa irmã, Pai. E nós cremos, Senhor Jesus, e nós profetizamos sobre a vida dela, Deus, que é só o começo, Pai amado. Só o começo, Jesus. Só o começo do processo, Pai amado, de tudo que o Senhor vai fazer na vida dela, Pai. Nós cremos, Deus, que Tu não és Deus de metade, Tu és Deus de completo, Senhor, e Tu vais completar, Deus, a obra na vida dela, Pai. Tu vais fazer, Deus, o que for necessário, Deus, para que a vida dela seja restituída, Pai amado, por completo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa noite, Deus. Muito obrigada pela Tua palavra, Deus, que é viva, Deus. É viva, Senhor, e ela arde nos nossos corações, Senhor Jesus. Que nós venhamos, Deus, a cuidar, Senhor Jesus, da nossa terra, Senhor. Que nós venhamos sempre, Deus, estar ligadas, Deus amado, em qualquer artimanha de Satanás, Senhor, para atrapalhar, Deus amado, o crescimento, Senhor Jesus. O crescimento, Senhor, da videira, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que nenhum coração aqui neste lugar ou na internet, qualquer pessoa que ouviu, Deus, a Tua palavra, que não venha se perder, Deus. Que nós venhamos, Senhor Jesus, conseguir, Senhor Jesus, focar, Pai, focar, Deus, na Tua palavra, Senhor, e que ela venha germinar nos nossos corações, Senhor Deus, germinar, Senhor, na boa terra, Pai amado, e venha dar frutos, Senhor Jesus, e tudo seja para honrar, Senhor, e engrandecer o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, Deus, e pela Tua palavra. Amém. Te louvamos, Senhor, pelo culto dessa noite. E te pedimos, Senhor, dá-nos força, coragem, intrepidez, sabedoria, para periodicamente arar essa terra que se chama o nosso coração. Para jamais deixá-la sem água, para jamais deixá-la com a cerca furada ou sem cerca, para sempre nos manter na torre de vigia, para então, Senhor, jamais trocar a nossa herança por qualquer prato de lentilha. Deus, muito obrigado pela Tua presença, Senhor. E olha que essa noite, Senhor, eu quase não transmiti o culto, porque a proposta era indecorosa, porque estava tudo dando errado, inclusive a internet poderia dar errado, mas eu mesmo assim fui, trouxe o aparelho de casa para poder, pelo menos, e o Senhor nos mostra o Teu poder, o Senhor mostra a Tua grandeza, o Senhor mostra que o Senhor é fiel, que nós possamos ter um espírito como o espírito de Nabote, Senhor. A minha herança não está à venda, a minha casa não está à venda, a minha chamada não está à venda, os meus filhos não estão à venda, meu casamento não está à venda, essa igreja não está à venda. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, protege, livra-nos, Senhor Jesus, de todo mal. Te louvamos por essa noite tão tremenda, tão cheia da Tua presença. A Tua presença é como uma brisa suave no meio do Teu povo essa noite, Senhor, que entra por esse aparelho celular e vai em casas que a gente nunca imaginou que entraríamos, e faz um reboliço tão grande, Senhor. Te adoramos, Te bendizemos e Te exaltamos. Dá-nos, Senhor, uma semana de vitória. Dá-nos, Senhor, uma semana
abençoada com a tua presença, fortalecidos e firmados em ti, para dizer não a toda e qualquer proposta indecorosa de Satanás. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te exaltamos. Em nome de Jesus, todos digam. Mão sobre o seu coração para dar a bênção apostólica. Clamor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos digam. Próxima quarta-feira nós temos o nosso culto, no qual o tema desse mês, Jesus, a verdade que liberta. Se você puder estar conosco, venha. A igreja fica localizada aqui no bairro do Caxambi, na rua Barcelona 267. Se você não puder, nós estaremos transmitindo pela internet. E seja conosco às 19h30. Aos domingos, você está conosco pela internet, ouvindo aqui às 18h30. Às quartas-feiras, 19h30. Sábado, a nossa quintinha. Nos ajude aí divulgando, nos ajude aí comprando, porque isso aí é revertido para a nossa instalação do nosso ar, pagar mais uma prestação do nosso ar. Que Deus abençoe você e a sua vida, paz e vida. Temos cantina. A irmã Ana já está ali quase me enfocando, dizendo vai queimar tudo. Está lá no forno e o pastor não para de falar, mas está lá, a cantina está lá. Abençoe a cantina. Tudo da cantina vai ser revertido para o culto das mulheres. Se prepare aí para o culto das mulheres no dia 22. Deus abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.